Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista da CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do primeiro TRI de 2023 da Profarma, tá? Um grupo aí do varejo farmacêutico. Pediram aqui no canal, né? Pediram também da Pague Menos. Pague Menos eu já tenho vídeo, tá? Depois eu vou até mostrar aí pra você, botar aqui no card aqui em cima. A Profarma eu acho que eu já fiz, mas bem no início do canal, tá? Apesar do canal ainda tá em crescimento, né? Acho que já fiz vídeo dela também. Mas a Profarma, como é um vídeo mais antigo, se eu tiver feito, eu estou refazendo aqui para a gente ir acompanhando. É um setor que tem margens apertadas, tá, pessoal? Mas isso não quer dizer que às vezes a empresa é ruim, tá? A Droga Raia, por exemplo, a Raia Drogasil, foi uma das empresas aí que mais gerou retorno nos últimos anos, né, na última década, e com um setor de margens apertadas. Então a gente vai dar uma olhada aí, ela tem um valor de mercado baixinho. Espero que eu possa contribuir com vocês. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, que hoje as inscrições estão fechadas, tem um grupo aqui que eu vou estar colocando aqui no corpo do vídeo, né? E aí vocês podem entrar para acompanhar aí as últimas informações dos serviços, tá? Então vamos lá, deixa eu seguir aqui. Então, o grupo Profarma, né? Código PFRM3. Então, ele já cresceu, tá? A receita cresceu até bem, tá? 16% aqui. Aqui no primeiro TRI, né, em relação ao primeiro TRI de 2022, e o EBITDA também subiu bem, tá 39%, então evoluindo a receita. Então a gente vê que o volume lá no top line, geralmente essas empresas aí de varejo farmacêutico é bem forte, tá? Só que lá embaixo, ó, a gente vê que no bottom line ainda dá prejuízo, porque a empresa deve estar um pouquinho alavancada, tá? Mas o EBITDA subiu bem, isso aqui é bem, bastante positivo, depois a gente vai dar uma olhada aqui. Dívida líquida sobre EBITDA, tá cerca de 2 vezes, né? Redução de 1,8 vezes, mas estava bem alavancada, né? E no passado, se a gente olhar, eu não sei, isso daí teria que fazer um estudo bem profundo, mas se vocês olharem aqui, não sei se isso aqui foi evento acionário, mas a empresa bem oscilando, né? Não sei se eles refizeram algum IPO aqui, deixa eu ver aqui. IPO deles, quando foi? Parece que ele faz parte do grupo D1000, tá? Que é outra empresa aí, né? Aqui, o braço no varejo farmacêutico da Profarma. Não, aqui é da D1000, né? D1000 parece que é um braço deles. Então, assim, acho que eles já são antigos mesmo, né? Essa D1000 também abriu capital há pouco tempo. Mas a gente vê que aqui ficou boa parte do tempo oscilando, caindo e tal. Não sei se é por conta do IPO de uma empresa embaixo dela, às vezes tem que vender uma participação, aí o mercado avalia para baixo. Mas a gente vê que, assim, não foi uma empresa que gerou muito valor, né? Bem bagunçado. Últimos 5 anos aqui. Nem caiu tanto, né? Mas oscilando bastante. Mas, enfim, o valor de mercado baixinho, ó, 400 milhões. Tá? Até parece que paga um pouco de dividendo, ó, yield de 4%, isso aqui não é muito positivo, né? A empresa que ainda está em processo de maturação. E talvez esse prejuízo seja algo desde lá de trás, tá? Então, a empresa aí pode ser alavancada e normalmente precisa de capex, né, para ficar abrindo loja, porque o share é apertado do setor, para você conseguir manter a competitividade, né? Então aqui, margem EBITDA, eles cresceram aqui muito pouquinho, 1,8%, mesmo crescendo esse EBITDA. Então a gente vê que a EBITDA deles bem baixinho que era, né? Até teve uma evolução, mas a margem ainda é bem apertadinha. Vamos seguir aqui. Aqui eles têm aqui até um reconhecimento já da rede D1000, que tem capital também, né? Listado aqui, não é isso? A D1000 listou. D1000, cotação. Isso aí, ó. Eu nem sabia que era um braço deles, tá? Ó, quase o mesmo valor de mercado da Profarma, né? Metade, cerca de metade. D1000 caiu pra caramba, né? Então a gente tem um pouquinho ali da D1000, mas a receita vem mais da Profarma, distribuição. Eles têm essa parte aí também de distribuição, né? De uma farmácia não, uma empresa distribui produto para outra, tem uma interligação. Então a margem bruta é normal mesmo, ó, eles perdendo margem bruta, tá? Isso aqui é um ponto de atenção. Despesa operacional aumentou bastante, né? Aqui é o primeiro tri, né, em 2023, 2022, né? Então a receita subiu, cadê? Eles até ganharam um pouquinho de margem bruta, né, em relação ao ano passado, na verdade. Despesa operacional subiu também, mas percentualmente em relação à receita, a gente vê que nem subiu tanto, tá? 12,4. EBITDA era 26 milhões, bem apertadinho, 1,5. Então deu prejuízo ano passado, aí depois deu um lucrinho. Talvez esse primeiro tri seja mais sazonal, né? Dá prejuízo, que a gente viu que deu um lucrinho aqui, ó. Segundo tri de 68 milhões, aí subiu a margem líquida. Mas ainda é resultado bem pequeno, né? A receita bruta aqui subiu bastante, mas isso não refletiu lá ao longo da DRE, né? A gente vê que o CAGR de março de 2020 até hoje, ó, cresceu 16% também. Até interessante, ó, cresceu 2020 para 2021, mas aqui fica muito distorcido, né? Porque muita gente procurou aí por
conta de Covid, né? Não sei lá. De 2022 para cá até cresceu bem também, né? 20%. Não consolidada. Eles têm um pouquinho aqui da vendas intercompany, né? Que seria essa venda de um produto de uma empresa para outra. Então a gente tem um pouquinho aqui de venda, né? Para Demil, né? Então a Demil tem que comprar da Proforma, né? Proforma, né? Lucro bruto, a gente vê que a margem bruta oscilando bastante. E aqui da margem bruta, a gente vê que boa parte aqui, ó, o bruto, ó, vem dessa venda para Demil. Isso aqui não me agrada muito, né? Porque parece uma venda casada, né? Uma obrigação, tipo uma franquia, sei lá. Despesa operacional subiu um pouquinho, geral administrativa, com venda subiu mais. Essas empresas têm que investir em venda, despesa geral administrativa total aqui subiu aqui também. Mas percentualmente em relação à receita total, ó, 12%. Então, tranquilo, nada de outro mundo. 12% em relação ao total das despesas operacionais também. Mostrando aqui, né, percentualmente. Se a gente olhar o valor nominal, às vezes parece que cresceu muito, né? Mas tem que olhar percentualmente em relação à receita também, tá? EBITDA. A gente vê que o EBITDA deles aqui no segundo tri veio bem forte, tá? Do ano passado. Vamos ver como é que vai vir no segundo tri. Porque se continuar subindo, né? A gente analisa aqui um EBITDA. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui a calculadora aqui, né? Um EBITDA aí, sei lá, de 37, mais, vamos supor que dê 140, né, esse ano aqui no segundo tri, mais 80 no terceiro e mais 60 no quarto, ó, já estaria dando um EBITDA daqui de 320 milhões, 350, né, para um valor de mercado de 400 milhões, estaria ruim não. O problema é assim, a alavancagem dela, esse histórico dela também não é muito bom, né? A margem EBITDA deles, a rentabilidade não está muito legal, né? Por mais que tenha crescendo EBITDA. Né? Teve um resultado aqui de venda, né? Proforma Specialties. Vendeu aqui, parece uma parte da empresa. Então, o resultado financeiro que machuca, né? Despesa financeira, 31 milhões no trimestre. Aqui, 40 milhões, na verdade, né? 40 milhões. A gente analisa isso aí também. Acho que está aberto aqui ainda a calculadora. Não. Tá aberto. Então, 40 milhões aí vezes 4, sei lá. 160 milhões só de despesa financeira no ano, né? Para uma empresa que dá um resultado aí de 300 milhões, né? É isso? 350? Pô, ia corroer quase metade aí da rentabilidade da empresa só com despesa financeira. Então, assim, claro, assim, empresa de crescimento, a gente analisa, eu gosto de analisar por conta da geração de caixa, ou de acordo com demonstração de fluxo de caixa, ou de acordo com o EBITDA, até a EBITDA, EBIT. Só que, quando a empresa está muito alavancada, a gente também tem que ver se está aquela despesa financeira, o potencial de diluição do acionista futuro se a dívida for muito alta, né? Se estiver pesando muito, estiver dando prejuízos consecutivos. Então a gente vê que a despesa financeira deles é um pouquinho alta, apesar que a dívida não deve ser tão alta assim, né? Mas proporcionalmente ao tamanho da empresa é um pouquinho alta, né? A gente vê que o resultado financeiro aqui, percentualmente em relação à receita, é tranquilo, tá? Porque a top line realmente é mais alto. Mas aqui, esse gráfico aqui, é tranquilo só para olhar o gráfico, tá? Porque top line nessas farmacêuticas normalmente é muito alto, né? Varejo farmacêutico. Então a empresa aqui, ó, parece que o primeiro tri realmente dá um prejuízozinho, os outros trimestres dá lucro, mas está machucando um pouquinho, né? Resultado financeiro. Aí teve aqui resultado com a venda, poderia ser até pior, tá? Já até mostrando que teve um crescimento e tal. Endividamento. Então a dívida deles aqui, 543 milhões. Então se a gente pega essa dívida aqui, soma lá no valor de mercado, a gente já vê lá o valor da firma, né? Somando dívida com valor de mercado, quase 1 bi. Então já não estaria tão barata assim, né? Dívida líquida sobre EBITDA caiu, né? Ano passado estava bem altinho, né? Então a gente está no trabalho aqui. Aqui o caixa deles 167. O caixa deles não cobre nem a dívida, tá? De 2023. Então a gente vê que ainda tem essa questão, né? Porque a empresa tem que pagar a dívida. Aí vamos supor que eles gerem 350 milhões, que a gente mencionou, né? E tem que pagar essa dívida aqui. Já come boa parte da geração de caixa, né? Tem a despesa financeira, que é os juros da dívida, né? Então aqui que eu falei. Cadê? 231 mais... Cadê? Eu fechei a calculadora, né? 231 mais uma despesa financeira anualizada aí de... Quanto que é mais ou menos? 160, né? 391. Com uma geração de caixa lá anual de 350, então a gente vê que despesa financeira com a dívida de curto prazo
já não fecharia a conta, né? Mas assim, ainda tem o caixa, né? O caixa ia ajudar um pouquinho. Mas eles precisam de usar esse caixa para capex também, para crescimento das lojas. Não sei nem se eles estão mencionando aqui, né? Essa questão, fluxo de caixa. Fluxo de caixa operacional fica muito bagunçado, né? Porque tem esses investimentos, então é o que eu tô falando. Eles usam boa parte do caixa para pagar fornecedor e tal. Fluxo de caixa livre negativo, tá? Aqui, primeiro tri, né? Até ficou menos negativo, né? Parece que eles mudaram aqui o ciclo de caixa e tal. Aí teria que ver com mais detalhes, né? Fluxo de caixa livre, parece que eles melhoraram aqui. Esse primeiro tri. Mas talvez eles estejam segurando compras, a abertura de loja. Aqui tem até o ciclo de caixa, né? Conta a receber, aumentou um pouquinho. Ó, o estoque eles reduziram um pouquinho. Teria que ver esse cálculo aí com calma. Por que teve essa mudança toda? Aqui é pro forma só distribuição, né? Não era consolidado no início, né? Vamos ver aqui. Consolidado, isso aí. Aqui é não consolidado. Não. Vou voltar lá embaixo. Aqui é só de segmento de distribuição deles. Que seria ó, o core, né? Core. Deixa eu ver aqui, é mais ou menos a mesma coisa, né? Não muda muito aqui, né? Deu prejuízo também. EBITDA também cresceu um pouquinho, mas não é o suficiente, né? Tá eles mostrando alguns números aqui dizendo que cresceu bem. Lucro bruto. Despesas operacionais, deu uma leve evoluída. Né? Despesa com venda e logística, mas mais ou menos em linha com o crescimento da receita, né? Percentualmente. Tanto a despesa corporativa como a despesa com venda e logística. EBITDA, né? Subiu um pouquinho em relação ao ano passado, mas a margem ainda bem aquém do que esperado, tá? E não está crescendo tanto assim, né, Lu? E a empresa deu um prejuízozinho. Então, ciclo de caixa, deu uma leve segurada aí no estoque, conta a receber aumentou um pouquinho, fornecedores mais ou menos a mesma coisa. E aqui eles mostram um pouquinho do D1000, né, que faz parte do negócio deles, mas não, eles discriminam porque entra um pouquinho lá como reconhecimento, né. D1000 parece até que está crescendo mais, ó, 23%, mais de contribuição, né, que são cálculos aí específicos. EBITDA, ainda é EBITDA bem pequenininho, né, mas a margem a gente já vê que está melhor do que a Profarma, né. E já deu um lucrinho, a outra dando prejuízo, ó. Mas a D1000 parece que é bem imatura ainda também. Ó, número de lojas, 218, expandindo. Continua, manteve mais ou menos em relação à mesma coisa, né, em relação ao quarto tri. Margem bruta, 29%, margem EBITDA 2%. Parece que a D1000 é até um pouquinho melhor, tá? Do que investir diretamente na Profarma. Que a CG, a QDR, eu acho que acabou, né? Isso aí. Então, assim, a Profarma, eu, assim, apesar de ser pequena, eu acho que o histórico dela não agrada. Esse endividamento aí, principalmente de curto prazo, é meio pesado e tal. Ela já teve uma alavancagem pior. Não cresce suficientemente o EBITDA, então é uma empresa que eu não me agrado muito. Acho que a D1000, depois a gente pode até olhar com calma, falar da PagMenos. Acho que a PagMenos está até crescendo bem, tá? Dessas farmacêuticas aí de varejo pequeno. Depois eu posso olhar até a D1000, porque a D1000, de repente, pode ser um case interessante, tá? Eu só não agrado muito essa D1000 ter que comprar as coisas do Profarma, né? Parece uma venda meio casada, de repente você não consegue otimizar esse ciclo de caixa, negociar preço. Porque a empresa saiu lá de dentro. Mas, enfim, a gente pode dar uma olhada com calma depois. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído. Peço para deixar um like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, né, tem aqui um link na descrição do vídeo, como é que era o nosso serviço, mas as inscrições estão fechadas no momento. E o link do chat, tá? Para quem quiser acompanhar aí, quando reabrir as inscrições, as mudanças que vão ter nos serviços, tá? Com valuation, análise, enfim. Valeu, forte abraço.